Começa agora Crepúsculo da Lei, uma abordagem crítica do direito. Bom, a discussão sobre uma teoria dialética do delito. Essa teoria se baseia, evidentemente, nas premissas do diálogo, em que o debate entre interlocutores é capaz de elevar o conhecimento a outras dimensões, a uma transcendência, em busca de um outro cenário, em busca de uma percepção das coisas mais próxima da verdade. Ora, isso é uma concepção platônica, evidentemente. Como adotar essa postura na teoria do delito? Nós sabemos que a teoria do delito está fundada numa ação, um substantivo, que é discutida sob o prisma de três adjetivos: a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade. Pois bem, a primeira questão envolve uma dialética entre a ação, que acontece na realidade concreta, e ela dialoga com os signos que descrevem a conduta típica. O resultado desse diálogo é o fato típico. A ação possuía uma pretensão de enquadramento e, no diálogo com os signos da descrição típica do Código Penal, ela perpassou pela imputação objetiva. Então, a ação, quando se enquadra no tipo penal, é o resultado de um diálogo entre esta mesma ação e o artigo do Código, que vão gerar o fato típico. O segundo diálogo, a segunda dialética, agora passa a ser entre o fato típico e o artigo 23, as justificantes. Quando o fato típico dialoga com as justificantes, nenhuma delas, ao dar cobertura para aquele fato típico, esse diálogo vai gerar um binômio chamado injusto penal. Então, assim como a ação, ao dialogar com a descrição típica, gera um fato típico, a dialética entre o fato típico e as justificantes geram o injusto penal. Isto posto, é o injusto penal agora que vai dialogar com a culpabilidade. Somente o injusto penal pode dialogar com a culpabilidade. A tipicidade não dialoga com a culpabilidade. As justificantes não dialogam com a culpabilidade. Elas precisam se unirem numa síntese chamada injusto penal, para que o justo penal tenha elementos para dialogar com a culpabilidade. Pois bem, esse injusto penal, que ainda não é crime, ao dialogar com a culpabilidade, passa pelo diálogo da primeira dimensão da imputabilidade, onde se pergunta se o autor tem maioridade ou não é portador de doença mental que tenha interferido na conduta. Esse é o primeiro diálogo. O segundo diálogo é sobre o conhecimento da ilicitude. O conhecimento da ilicitude é um diálogo entre a culpabilidade e o injusto penal na questão das justificantes. O autor sabia que, ao praticar o injusto penal, estava se sobrepondo, estava em discordância com as justificantes, vale dizer, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito, ou estrito cumprimento do dever legal. Se ele tinha o conhecimento desta ilicitude,
porque o artigo 23, que é o cerne da ilicitude penal. Então, todas as vezes que se discute ilicitude penal, o cerne é o artigo 23. Portanto, se o autor sabe, tem conhecimento que não acatou o artigo 23, ele agiu com conhecimento da ilicitude. Finalmente, o terceiro item da culpabilidade é a exigibilidade de conduta conforme o direito. Mais uma vez, a questão da ilicitude. O autor sabe que, em direito penal, só pode agir em estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular do direito, estrito cumprimento do dever legal. Esse é o cerne da ilicitude penal. Todavia, se ele sofreu uma coação tamanha, se ele foi de tal forma coagido, em que sobrepôs, em que passou por cima desse artigo em função desta coação, é porque dele não poderia se exigir outra conduta. É a inexigibilidade de conduta diversa ou a inexigibilidade de agir conforme o direito. Então, vejam que a teoria dialética do delito, ela vai perpassando por diálogos entre os elementos dogmáticos, até ao final concluir na síntese, que é o crime. Então, recapitulando, o primeiro diálogo é entre a ação e a tipicidade. Esse diálogo gera o fato típico. O segundo diálogo é entre o fato típico e as justificantes. Isso gera o injusto penal. E o injusto penal dialoga com a culpabilidade, superando aquelas três circunstâncias, e esse diálogo entre o injusto penal com a culpabilidade é que vai, consequentemente, produzir o crime. É isso.